Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, eu, Tabata Pote, te mantenho muito bem informado com as últimas notícias do cenário internacional. Após mais de 2 anos de investigações, a Guarda Costeira americana concluiu que a implosão do submersível Titan, que provocou a morte de 5 pessoas em 2023, foi de responsabilidade da operadora OceanGate por negligência na segurança e na manutenção. Um relatório final americano publicado indica que a companhia proprietária do submersível Titan, que implodiu com 5 pessoas a bordo perto dos destroços do Titanic em 2023, descumpriu protocolos básicos de segurança. O Titan, um pequeno submarino de cerca de 6,5 metros de comprimento, submergiu em 18 de junho de 2023 para observar os restos do Titanic e deveria voltar à superfície 7 horas depois, mas implodiu. Os 5 ocupantes morreram: o chefe da operadora OceanGate, um cientista francês, um explorador britânico e o magnata paquistanês britânico Shahzada Dawood e um filho dele. O relatório da Guarda Costeira americana identificou o descumprimento dos protocolos de engenharia estabelecidos para a segurança, os testes e a manutenção por parte da empresa como o principal fator causador da tragédia. Cada passageiro pagou $250 mil, aproximadamente R$1.200.000 em valores da época, para explorar os destroços do Titanic, uma das maiores catástrofes marítimas do século XX. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, aumentou a estimativa de crescimento econômico regional para 2,2% este ano. A nova projeção para o Brasil, maior economia da região, é de um aumento de 2,3% do Produto Interno Bruto. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe elevou a projeção de crescimento econômico regional para 2025. O relatório atribui a nova estimativa aos impactos favoráveis da pausa tarifária dos Estados Unidos e às exceções que foram negociadas. Para a América Latina e o Caribe como um todo, nossa projeção aumentou em 0,2 de ponto percentual em comparação à projeção que fizemos em abril e agora está em média 2,2%. De acordo com a Agência das Nações Unidas, a sub-região com maior crescimento esperado é a América do Sul, com 2,7%, seguida por uma expectativa de crescimento de 2,6% na América Central. Para o Brasil, maior economia da região, a CEPAL melhorou a projeção para esse ano, de 2% para 2,3% de crescimento do PIB. A Argentina, onde o PIB caiu 1,3% em 2024, deverá apresentar um forte crescimento de 5% esse ano. A Colômbia deve crescer 2,5% e o México vai apresentar um desempenho positivo de apenas 0,3%. Concluindo, a combinação de uma desaceleração generalizada no crescimento global e esse aumento de tarifas pelos Estados Unidos significa que a economia global fornecerá um fraco impulso externo ao crescimento da região em 2025. E essa é uma situação que não esperamos que mude muito em 2026. Segundo o relatório, entre 2016 e 2025, os países latino-americanos apresentaram baixo crescimento econômico, com uma taxa média de expansão de 1,2%, inferior à registrada na década de 1980, considerada a década perdida para a região. Para o próximo ano, a CEPAL projeta um crescimento regional de 2,3%. Um estudo realizado na Dinamarca revelou que passar muito tempo em frente a uma tela, seja tablet, celular ou televisão, pode aumentar o risco de doenças cardíacas e metabólicas em crianças. Um estudo realizado na Dinamarca aponta que o tempo excessivo em frente às telas pode trazer risco à saúde das crianças. Segundo os pesquisadores, o uso prolongado de celulares, tablets ou televisão está associado ao maior risco de doenças cardíacas e metabólicas na infância.
O texto ainda inclui a possibilidade de hipertensão arterial, colesterol alto e resistência à insulina. Utilizando dados de grupos de crianças e jovens de 10 a 18 anos, mais de 1.000 ao todo, os pesquisadores analisaram a relação entre o tempo de tela e os chamados fatores de risco cardiometabólicos. Os hábitos de sono também foram levados em consideração. A análise revelou que cada hora adicional em frente a uma tela aumentava o risco, sendo mais significativo nos jovens de 18 anos do que nas crianças de 10. Somado a isso, o risco aumentava quando o tempo de sono era menor. Ainda que os efeitos negativos das telas para crianças e adolescentes ainda não sejam um consenso entre os pesquisadores, a maioria concorda que os mais jovens estão mais expostos ao risco que os adultos. Dados oficiais confirmaram que a população japonesa registrou uma queda recorde, mais de 900 mil pessoas no ano passado. Esse anúncio ocorre em meio à luta do país para reverter a baixa taxa de natalidade. A população japonesa registrou uma queda recorde com mais de 900 mil pessoas a menos em 2024. Os dados oficiais anunciados reforçam os desafios enfrentados pelo país, que luta para reverter a baixa taxa de natalidade. Embora muitas nações desenvolvidas enfrentem baixas taxas de natalidade, o problema é particularmente grave no Japão, onde a população registra queda há vários anos. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba classificou a situação de emergência silenciosa e prometeu medidas favoráveis à família, como horários de trabalho mais flexíveis ou creches gratuitas para tentar mudar a tendência. No ano passado, o número de japoneses registrou queda de 908.574, ou seja, 0,75% de 120,65 milhões de pessoas nascidas no país. O Ministério do Interior disse que a redução, a 16ª consecutiva, foi a mais expressiva desde o início do censo em 1968. Contudo, o número total de residentes estrangeiros alcançou o nível mais elevado desde que os dados começaram a ser compilados em 2013. Em 1º de janeiro de 2025, o país tinha 3,67 milhões de estrangeiros, o que representa quase 3% da população total do Japão. O Japão tem a segunda população mais envelhecida do mundo, depois de Mônaco. O número de nascimentos no ano passado ficou abaixo de 700 mil pela primeira vez na história. Um relatório do governo australiano publicado na última semana afirma que a Grande Barreira de Corais sofreu seu branqueamento mais extenso já registrado até hoje. A Grande Barreira de Corais da Austrália é cada vez mais afetada pelo aquecimento do Oceano Pacífico, provocado pelas mudanças climáticas. Um relatório do governo australiano publicado afirma que a maravilha natural sofreu um branqueamento mais extenso desde que os registros começaram, há quase 40 anos. Os cientistas alertam para o grave estado de saúde do arrecife, considerado a maior estrutura viva do mundo. O fenômeno ocorre quando a temperatura da água aumenta e obriga os corais a expulsarem algas microscópicas, chamadas de zooxantelas. Se as condições de calor persistem, essas formas de vida podem acabar embranquecendo e morrendo. De acordo com o relatório do Instituto Australiano de Ciências Marinhas, o último episódio foi provocado pelas elevadas temperaturas do Oceano Pacífico em 2024, que desencadearam níveis de estresse térmico sem precedentes. Com uma extensão de 2.300 quilômetros, a Grande Barreira abriga, além de uma infinidade de corais tropicais, uma impressionante e vasta biodiversidade. E ainda falando sobre essas mudanças climáticas, uma réplica de O Pensador, escultura icônica do francês Rodin, cercada de resíduos plásticos como garrafas, brinquedos e redes de pesca, foi instalada em frente à sede da ONU em Genebra, na Suíça. A arte é uma arte em forma de protesto contra a poluição. Uma réplica de O Pensador ganhou um entorno para reflexão em Genebra, na Suíça. A icônica escultura do francês Auguste Rodin foi cercada de resíduos plásticos, tais como garrafas, brinquedos e redes de pesca. A instalação vai acompanhar durante 10 dias as negociações na cidade suíça para discutir o fim da contaminação por plásticos no mundo. Seu autor, o artista e ativista canadense Benjamin Von Wong, espera chamar a atenção dos diplomatas dos 193 países representados na ONU.
Esta instalação se chama O Fardo do Pensador. É uma releitura do pensador esmagando uma bola de plástico com uma das mãos, com um pequeno bebê representando a próxima geração em cima de uma escultura da Mãe Terra. Criei esta peça para as negociações do Tratado Global do Plástico para falar sobre os impactos da poluição plástica na saúde, não apenas na nossa geração, mas em todas as gerações futuras. Após o fracasso das negociações em Busan, na Coreia do Sul, em dezembro passado, os delegados se reúnem novamente em Genebra de 5 a 14 de agosto para alcançar o primeiro tratado internacional juridicamente vinculado que ponha fim à poluição por plásticos. A descoberta acidental de uma múmia com mais de 1000 anos durante uma escavação para instalar uma tubulação de gás em Lima, no Peru, confirma que ainda existem túmulos pré-hispânicos embaixo das camadas de terra sobre as quais foi construída a capital peruana. Uma equipe de operários que escavava uma rua de Lima para instalar gasodutos descobriu uma múmia de uma cultura com mais de 1000 anos. A empresa responsável pelas obras confirmou que o achado ocorreu em um grande cemitério pré-hispânico no bairro de Puente Piedra, na capital do país. Identificamos um indivíduo ao lado de 4 vasos de cerâmica e 3 cabaças. O corpo foi encontrado na semana passada sentado, com os braços e as pernas flexionados e o rosto voltado para o norte. A múmia pertence à cultura pré-inca Chancay, que ocupou grande parte dos vales de Lima entre o século XI e o início do século XV. É muito provável que tenha entre 1200 e 1100 anos. Conseguimos determinar isso visto que o sepultamento está acompanhado de alguns vasos de cerâmica, cujas características nos permitem atribuir uma filiação cultural à cultura Chancay. Em Lima, que tem cerca de 10 milhões de habitantes, existem mais de 500 sítios arqueológicos, incluindo dezenas de locais de culto e cemitérios construídos pelos antigos habitantes, principalmente com adobe. Desde 2004, quando a Cálida iniciou suas operações na capital, a empresa registrou mais de 2.200 descobertas arqueológicas acidentais. 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões e 500 mil reais. Esse é o valor que pode chegar a uma peça rara da saga Star Wars em um leilão em setembro. Para quem gosta de filmes, diversos itens de colecionador serão vendidos. Um leilão para os amantes da sétima arte abrirem um bolso. O icônico sabre de luz de Darth Vader, uma espada futurista que foi vista em cenas lendárias dos filmes O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi da saga Star Wars, está exposta em Londres. A peça vai ser leiloada em Los Angeles, no início de setembro. Objeto de desejo de milhões de fãs pelo mundo, o item vai sair caro para quem quiser levá-lo para casa. Como se trata de um leilão, não sabemos exatamente por quanto será vendido até o dia do leilão. Teremos certeza em 4 de setembro, mas a estimativa é de 1 milhão a 3 milhões de dólares. Em libras esterlinas, entre 750 mil a 2 milhões. Não sabemos exatamente por quanto será vendido. Essa estimativa se baseia em itens comparáveis e outras peças de Star Wars de alto padrão que foram vendidas no passado. O modelo que está à venda foi utilizado nos combates dos 2 filmes do começo dos anos 80, após ter sido conservado por 40 anos por um colecionador americano. Os especialistas autenticaram o objeto comparando marcas e arranhões com os visíveis nos longas, clássicos da ficção científica. Mesmo para quem não gosta tanto do mundo criado por George Lucas e Steven Spielberg, o leilão promete ser imperdível. Entre as diversas peças que serão vendidas estão o chicote, o cinto e o coldre usados por Harrison Ford em Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1989. Um dos itens mais antigos no leilão é a roupa usada pela atriz Jane Fonda em Barbarella, de 1968. Não faltam raridades. Essa claquete em formato de dentes foi usada no filme O Tubarão, de 1975. São peças preciosas para todos os gostos. O difícil vai ser abocanhar uma delas. As cacatuas são famosas na Austrália por seu canto estridente, mas pesquisadores revelaram que as aves também possuem uma impressionante variedade de movimentos de dança. Cacatuas são conhecidas mundialmente pela beleza e inclusive pela capacidade de imitar sons como a fala humana.
Na Austrália, muitas pessoas consideram esses pássaros uma espécie bastante incômoda, principalmente por seus gritos cacofônicos e agudos. Mas quando não estão usando seus bicos afiados para revirar o lixo, um novo estudo descobriu que muitas cacatuas parecem gostar de mexer suas penas da cauda. Pesquisadores da Universidade Charles Sturt documentaram 30 movimentos de dança diferentes enquanto estudavam várias espécies desta ave. A dança inclui desde movimentos de cabeça até giros corporais com ritmo. A pesquisa revisou vídeos do YouTube para documentar os comportamentos de dança das cacatuas como animais de estimação em todo o mundo, além de observar as aves no zoológico de Wagga Wagga, na Austrália. O estudo sugere que elas podem sentir prazer e gostar de dançar. O trabalho foi divulgado na publicação científica PLOS ONE. Conhecida como a ave mais travessa da Austrália, o comportamento às vezes barulhento e incômodo das cacatuas de crista amarela é uma fonte constante de fascínio para os cientistas. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser rever esta edição, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até a próxima!